Eduardo, nós estamos assim vivendo um período de muito aprendizado, Sim, que a Covid está nos ensinando muito, mas ela está colocando todos nós à prova, como cidadão, como pai de família, como amigo. E a gente se pega assim triste em determinados momentos, porque nós estamos com uma rotina de praticamente todos os dias, toda semana perder um amigo, isso. um colega de escola, um amigo de trabalho, uma pessoa da convivência. E nós estamos vivendo essa realidade, principalmente as pessoas, né, que tem uma faixa de idade parecida com a nossa, né? Isso. E tá assim, ficando pesado. Tem pessoas que estão realmente entrando até numa depressão por conta de só notícia ruim, né, Eduardo? É isso mesmo, Márcio. A gente costuma dizer que a morte é uma condição indissociável da vida. Nasceu, um dia morrerá. Mas, como você bem disse, essa morte que vai batendo muito próximo, né, da nossa realidade, do nosso grupo de amigos, ela vai afetando a gente também. E isso a pandemia já está trazendo para nós. Como lidar, não é mais nem com a notícia de morte, a notícia numérica, né? Ah, era tantos mil, agora são tantos nomes. É um vizinho, é um colega de escola, é um colega de trabalho, uma pessoa que você sempre via ali, alguém que às vezes você não conhecia a pessoa, mas você conhece a mãe, você conhece a tia, e a gente fica sem saber como lidar com isso, porque nos invade de uma forma muito grande saber dessa morte do outro, né? E a falta também de poder celebrar esse momento, né? Essa morte, o rito, o velório, as pessoas poderem se achegar ali naquele momento, se despedir. Eu sempre penso, né, que quando Jesus ficou sabendo que Lázaro morreu, o que Jesus fez? Jesus voltou para consolar as irmãs. E hoje a gente não está podendo nem fazer esse consolo, né? A gente tá nem porque quando eu consolo o outro, acaba que eu consolo a minha dor também. Entende? O meu silêncio é a palavra que o outro precisa escutar. Então, quando eu abraço, eu estou me abraçando também. E hoje quase que a gente está tendo que se abraçar sozinho. E o silêncio está virando um grito dentro de nós. E a gente precisa trabalhar com isso, infelizmente, né? De forma obrigatória, não como um curso natural da vida. Nós estamos vivendo uma guerra fria, né, Eduardo? É porque todo dia, né, a gente fica esperando. E com essa questão da pandemia, questão do vírus, a gente não sabe quem é. Né? As pessoas não têm uma marca, né? É um X grupo, são X pessoas. Não, todos nós estamos no mesmo barco. Todos correm o mesmo risco, né? Todos correm. Mas eu fico, sempre quando eu venho aqui para a rádio, eu venho observando a cidade. Uhum. Por que alguns não se mobilizam, não é? Essa que era a pergunta que eu ia fazer agora, Eduardo, porque, veja bem, a gente tem dor de muitas famílias, Sim. cicatrizes profundas, e essa cicatriz não é só de uma esposa, de um filho, de um pai, de um irmão, é uma cicatriz de amigos também que sofrem. Sim. Dentro daquilo que você falou, sofrem porque se coloca no lugar do outro. Uhum. Um pai perde um filho, você tinha amizade com o filho, com o pai, você sofre porque é uma pessoa conhecida, mas você sofre também de ver aquela pessoa sofrendo. Sim. Com aquela dor. E é um sofrimento indizível, a gente não consegue falar sobre ele, né? Porque uma morte fere a tribo inteira. Exato. Né? Fere a comunidade inteira. E você não cura essa cicatriz, já vem outra. Não dá tempo. Né? Quando a gente era criança ainda, eu peguei essa fase, vocês também, né? Que são só um pouquinho mais novos que eu, mas morria uma pessoa na nossa rua, a rua ficava em silêncio. A gente não brincava, a gente não gritava, quase que não podia nem ligar a televisão, porque aquela comunidade vivia aquele luto e essa mobilização ajudava aquela família também. Uhum. A gente ia se recuperando junto. Agora não. Agora tem família que de manhã enterra um, meio-dia enterra outro, no fim do dia está enterrando outro. E um vizinho está fazendo churrasco com som alto. Perfeitamente. E como é que vive essa dor?
né? Eu fico me perguntando o que é que uma pessoa que tem um amigo próximo, um familiar, falo por mim mesmo, a irritação que eu tive essa semana de ter perdido amigos esses últimos dias e ver as pessoas na praça sem o mínimo que é a máscara. Entende? Quer dizer, isso ofende a gente. Isso é um desrespeito com as pessoas que estão passando por essa dificuldade, com aqueles que estão internados. Sim. E com aqueles profissionais que estão ali colocando a vida deles em risco para tentar salvar vidas. É a dificuldade da empatia, né? A gente, quando não consegue viver essa experiência dessa empatia, a dor do outro não vai chegar em mim. Eu conversava com um médico semana passada e falava, olha, essa semana eu notei que os números da Covid caíram em Congonhas, de novos casos. Sim. Então nós ficamos praticamente uma semana com 80% de ocupação de leitos de CTI. Subiu para 100 no início dessa semana e já caiu para 90 essa semana de novo. E a média de casos dessa semana teve um pico de 40 na terça-feira, mas está indo na média de 15, 18 casos. Ou seja, para cidade que tinha uma média de 40 a 60 por dia, caiu muito. A gente vai ter um reflexo daqui a um mês praticamente, se continuar essa média. Mas ele falava o seguinte, que o momento que nós estamos vivendo é um momento de muita dedicação da ciência e de todos. Sim. E que nós estamos num momento também crítico porque pessoas mais jovens que não foram vacinadas estão sendo acometidas pelo vírus. Isso. E a base disso, dos resultados de queda, é a distância que nós estamos do último feriadão. Perfeito. Teve feriadão na quinta, emendou 4 dias e o pessoal aglomera nesse período. E isso aí é resultado de um comportamento das pessoas. Ah, tem feriado, não aguento ficar em casa. Vai para o interior. Justo. Vai para a chácara, vai para a praia, aglomera naquele local. E tem um detalhe interessante quando acontece a viagem, porque se a pessoa pelo menos viajasse e entendesse que está na pandemia, não, ela viaja assim. A pandemia ficou na minha cidade, lá o coronavírus da outra cidade, eu sou imune a ele, então eu não preciso me cuidar. Tirei férias no feriadão, tirei férias da pandemia. E o corona também. Entende? Então isso que a gente fica procurando às vezes nesse desespero, até do nosso egoísmo, ignorar o que está acontecendo. Eduardo. É sempre na casa do outro, né? A verdade é essa. Eduardo, e esse é um resultado que faz com que aumente os casos e realmente eles estão relacionados a feriadões. Sim. Né? Semana Santa, Carnaval, virada de ano. Isso. Depois desse período, 3 semanas em média, os números sobem e demoram um tempo para baixar. E normalmente, quando começa a baixar, vem outro feriadão. Então é uma consequência diante dessas situações. Mas observando, Eduardo, uma realidade que nós estamos vivendo, né, dessa falta de empatia ou dificuldade de empatia que nós estamos convivendo, a partir do momento que deixou de ser números, como você disse, passou a ser nomes, algumas pessoas caíram na real. Sim. Algumas pessoas passaram a temer essa doença. Mas nós temos um outro caso. E esse caso é muito preocupante, porque nós temos famílias enlutadas, pessoas sobrecarregadas com muitas mortes, Sim. que entram em luto com a família, e nós temos pessoas que estão desesperadas, com medo de perder um pai, uma mãe, um irmão, um sobrinho, um filho. E essas pessoas chegam a um ponto de precisar de um apoio de um profissional para cuidar da cabeça. Perfeitamente. E a gente teme que, com base em guerras, em pandemias, aumenta-se o número de suicídios, aumenta-se o número de pessoas que precisam até usar medicamentos. Isso mesmo. Né? E as consequências de outras doenças geradas por conta desse pânico, desse medo. Isso já é uma realidade hoje no seu atendimento? Já é uma realidade. Já no consultório nós já estamos recebendo pessoas enlutadas pela Covid, pessoas que estão deprimidas, com medo, angustiadas, sem saber dizer o que sentem. Ou seja, é a dor do existir.
né? A pessoa hoje, ela olha para frente e não consegue se reconfigurar. E aí é sempre importante, né? Nesses momentos, a espiritualidade ajuda muito. A pessoa tem uma espiritualidade legal, um contato com a transcendência, com o sagrado, o contato com bons amigos, né? Eu acho até engraçado falar bons amigos, porque para mim amigo sempre é bom, mas os bons amigos... Agora, como você está falando dos profissionais de saúde mental, a escuta é qualificada, né? A gente precisa parar de achar que psicólogo, que é o meu caso, que psicólogo é para atender doido, que psicólogo... Tem essa cultura ainda, né? O psicólogo é um terapeuta disponível para a vida do outro, né? Eu sempre falo que a gente é como se fosse um barqueiro que ajuda o outro a passar pela travessia da vida que é dele, né? Ele assume a vida dele lá, mas eu tô lá com a mão ajudando, né? Assim, olha, vamos juntos nessa caminhada. Mas é muito importante. Eu estou vendo muitos movimentos de grupos de apoios aí enlutados. Aqui em Congonhas ainda não tem, mas já está até no meu coração. Brevemente nós vamos ver se a gente consegue fazer um grupo aqui em Congonhas também, porque a própria pandemia atrapalha, né? A gente poder fazer esse tipo de movimento. Mas tem grupos online, então procure. Tem muitos grupos sérios para a gente poder conversar, porque o efeito desse luto a gente ainda não sabe dizer como que vai ser, porque ele está saindo do luto natural, que é aquele luto que a gente precisa se reorganizar, e indo para um luto que a gente chama de luto complicado. A Cissa Guimarães, quando perdeu o segundo filho dela, ela falou sobre uma experiência que ela viveu. Um dia depois do sepultamento dele, ela chegou da janela do apartamento dela e olhou para a avenida. O sol estava brilhando, tinha nuvens no céu, pessoas estavam indo para a praia, outras estavam indo trabalhar, outras estavam voltando do trabalho. E ela chegou à conclusão: eu estou sentindo uma dor, mas essa não é a dor do mundo, essa é a minha dor. Sim. A Terra continua girando, a rotina continua. Isso. E assim, ela realmente sofreu muito com a perda do filho. Não seria diferente. Isso. Mas ter a maturidade de falar dessa experiência... Nossa, é importantíssimo. Foi algo fantástico da parte dela. É porque a sociedade, ela não quer ouvir as nossas dores. Você não senta numa mesa, você não vai numa festa, você não encontra com seus amigos para falar dos seus problemas. Se você começar a falar, você vai ficar sozinho. Isso então, é chato. A sociedade quer ficar surda, mas a dor faz parte do existir. Então, por isso que a gente precisa ouvir primeiro as nossas dores, ir dando conta daquilo que a gente consegue fazer sozinho e reconhecer aquilo que não dá conta. E aí sim procurar essa ajuda, porque você falou muito bem. O mundo não para porque eu estou sofrendo, não. Não vai parar naquele dia. E, aliás, é até bom que não pare, porque se parasse, ele iria parar no dia da sua dor. Aí você não sairia dela mais também, né? Então, quer dizer, a gente que é cristão, né? A gente não para na cruz. Nem Jesus quis ficar na cruz. Ele entendeu a importância da cruz, mas extravasou a cruz com a ressurreição. Mas então quer dizer que eu preciso passar por essa cruz para ver que ainda há vida para ser vivida, há vida para ter sentido, para ter significado. E as outras pessoas estão à nossa volta, precisando da gente também, do nosso apoio, da nossa palavra. O enlutado também, por mais que ele não perceba, ele pode ajudar muito a dar sentido para a vida dele. Eu até tomo por momentos difíceis que a gente passa na vida. Todo mundo tem o seu momento difícil. Sim. Tem até seu momento de depressão, de pânico, de tudo. Mas o que se tira disso é que você fica cascudo, você fica calejado e você está preparado para ajudar um amigo, uma pessoa próxima, uma pessoa, sim, no momento que estiver passando por situação parecida. Você sabe o que falar por experiência própria. Isso mesmo. Você sabe acolher essa pessoa, você sabe carregá-la no colo. É isso mesmo. Eu acho que aquela experiência, algumas mães não conseguem fazer com muita tranquilidade, não, mas aquela experiência da mãe levando o filho pequeno para tomar vacina, que aí a criança chora, 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 às vezes a experiência é essa. Enfrentar esse momento difícil para gerar vida, entende? Então, quando eu vivo esse momento meu de dor e eu vivo ele integralmente, com a minha dor, com as minhas limitações, com a minha possibilidade, mas com o meu sentir, eu fico mais forte, sabe? E olha, eu digo uma coisa para todos, a dor não precisa ser justificada,
Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas você está sofrendo por quê? Olha o que dia bonito. Cada um sente a dor de acordo com a sua intensidade. Não tem coisa pior que alguém que fala para uma mãe assim, nossa, mas você tem outros filhos, você tem seus netos. Falar para a esposa que perdeu o marido, não, mas você tem a vida toda pela... Não, gente, é hora de ficar em silêncio, é hora da gente acolher, é hora da gente oferecer, então, a nossa dor junto com aquela pessoa. Sofrer junto com ela, então, no mínimo, para a gente ser empático com aquela pessoa. Isso é muito importante. Eduardo, recebi a mensagem aqui da Leila Guerra. Estamos vivendo dias difíceis, tantas pessoas queridas partindo. Não desperdice seu tempo com ódio, ofensas e amarguras. Isso. É tempo de amar e perdoar. É tempo de amadurecer. É isso mesmo. Achei tempo de... essa frase. Isso, parabéns. É tempo de viver a vida que verdadeiramente importa. Entende? Viver com qualidade. Aquela história... Porque duas coisas importantes que eu tenho falado muito. Quem é da turma do Legião, da época do Legião Urbana, Legião Urbana cantava, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu acho que é importante a gente amar as pessoas com intensidade. Não porque talvez não haja o amanhã, mas viva com intensidade. Se você tem um perdão para dar, dê o perdão. Para receber, receba o perdão. Tem um abraço, mesmo que a gente está na pandemia, dê um abraço com luva, sei lá. Mas se você está devendo algum afeto para alguém ou deseja receber um afeto de alguém, peça e dê. Porque é isso que vai nos ajudando a reconstruir a nossa história. Né? Nós nascemos foi para conviver, né? Viver com as pessoas. Quem vive é planta, o ser humano convive. Né? Tanto que a gente não vive sozinho. Por isso que quando alguém que a gente ama morre, ou alguém que a gente conhece, alguma pessoa que regula uma idade, né, que viveu a infância com a gente, que a gente respeita, que a gente admira. sofre junto. A nossa dor vai... Porque, de certa forma, nós estamos interligados. Né? Então, quer dizer, qual que é o melhor consolo que a gente pode dar para essas pessoas? É tentar sofrer junto com elas, então. Oferecer a nossa humanidade junto delas, que aí a gente vai saindo junto com essa pessoa desse momento difícil. Né? E mais, vamos provar que a gente é a favor da vida. Se cuidando, se respeitando, mantendo a saúde em dia também. Porque às vezes a gente acha que só a Covid que mata. Nós estamos colocando muita luz sobre a Covid, mas tem gente morrendo de outras coisas por negligência também. Então, se a gente é a favor da vida, vamos cuidar da vida em todas as suas perspectivas. Eduardo, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Até a próxima, se Deus quiser. São 2 horas e 29 minutos. É um momento muito difícil, eu disse há pouco com o Eduardo, né? É como se fosse realmente uma guerra fria. E é uma guerra fria. É uma guerra fria que nós estamos vivendo. 2h29, encerrando aqui nossa live. Sofrem. Sim. Dentro daquilo que você falou, sofrem porque se coloca no lugar do outro. Um pai perde um filho, você tem amizade, tinha amizade com o filho, com o pai. Você sofre porque é uma pessoa conhecida, mas você sofre também de ver aquela pessoa sofrendo. Sim. Com aquela dor. E é um sofrimento indizível. A gente não consegue falar sobre ele, né? Porque uma morte fere a tribo inteira. Exato. Né? Fere a comunidade inteira. E você não cura essa cicatriz, já vem outra. Não dá tempo. Né? Quando a gente era criança ainda, eu peguei essa fase, vocês também, né? Que vocês são só um pouquinho mais novos que eu, mas morria uma pessoa na nossa rua, a rua ficava em silêncio. A gente não brincava, a gente não gritava, quase que não podia nem ligar a televisão, porque aquela comunidade vivia aquele luto e essa mobilização ajudava aquela família também. A gente ia se recuperando junto. Agora não. Agora tem família que de manhã enterra um, meio-dia enterra outro, no fim do dia está enterrando o outro. E um vizinho está fazendo churrasco com som alto. Perfeitamente. E como é que vive essa dor? Né? Eu fico me perguntando o que é que uma pessoa que tem um amigo próximo, um familiar, falo por mim mesmo, a irritação que eu tive essa semana de ter perdido amigos esses últimos dias e ver as pessoas na praça sem o mínimo que é a máscara. Entende? Quer dizer, isso ofende a gente. Isso é um desrespeito
com as pessoas que estão passando por essa dificuldade, com aqueles que estão internados Sim. e com aqueles profissionais que estão ali colocando a vida deles em risco para tentar risco. salvar vidas. É a dificuldade da empatia, né? A gente, quando não consegue viver essa experiência dessa empatia, a dor do outro não vai chegar em mim. Eu conversava com um médico semana passada e falava, olha, essa semana eu notei que os números da Covid caíram em Congonhas, de novos casos. Sim. Então nós ficamos praticamente uma semana com 80% de ocupação de leitos de CTI. Subiu para 100 no início dessa semana e já caiu para 90 essa semana de novo. E a média de casos dessa semana teve um pico de 40 na terça-feira, mas está aí na média de 15, 18 casos, ou seja, para cidade que tinha uma média de 40 a 60 por dia, caiu muito. A gente vai ter um reflexo daqui a um mês praticamente, se continuar essa média. Mas ele falava o seguinte, que o momento que nós estamos vivendo é um momento de muita dedicação da ciência e de todos. Sim. E que nós estamos num momento também crítico porque pessoas mais jovens que não foram vacinadas estão sendo acometidas pelo vírus. Isso. E a base disso, dos resultados de queda, é a distância que nós estamos do último feriadão. Perfeito. Teve feriadão na quinta, emendou 4 dias e o pessoal aglomera nesse período. É. Né? E isso aí é resultado de um comportamento das pessoas. Ah, tem feriado, eu não aguento ficar em casa. Vai para o interior, Justo. vai para a chácara, vai para a praia, aglomera naquele local. E tem um detalhe interessante quando acontece a viagem, porque se a pessoa pelo menos viajasse e entendesse que está na pandemia, não, ela viaja assim. A pandemia ficou na minha cidade, lá o coronavírus da outra cidade, eu sou imune a ele, então eu não preciso me cuidar. Tirei férias no feriadão, tirei férias da pandemia. E o corona também. Entende? Então isso que a gente fica procurando às vezes nesse desespero, até do nosso egoísmo, ignorar o que está acontecendo. Eduardo. É sempre na casa do outro, né? A verdade é essa. Eduardo, e esse é um resultado que faz com que aumente os casos e realmente eles estão relacionados a feriadões. Sim. Né? Semana Santa, Carnaval, virada de ano. Isso. Depois desse período, 3 semanas em média, os números sobem e demoram um tempo para baixar. E normalmente, quando começa a baixar, vem outro feriadão. Então é uma consequência diante dessas situações. Mas observando, Eduardo, uma realidade que nós estamos vivendo, né, dessa falta de empatia ou dificuldade de empatia que nós estamos convivendo, a partir do momento que deixou de ser números, como você disse, passou a ser nomes, algumas pessoas caíram na real. Sim. Algumas pessoas passaram a temer essa doença. Mas nós temos um outro caso. E esse caso é muito preocupante, porque nós temos famílias enlutadas, pessoas sobrecarregadas com muitas mortes, Sim. que entram em luto com a família, e nós temos pessoas que estão desesperadas, com medo de perder um pai, uma mãe, um irmão, um sobrinho, um filho. E essas pessoas chegam a um ponto de precisar de um apoio de um profissional para cuidar da cabeça. Perfeitamente. E a gente teme que, com base em guerras, em pandemias, aumenta-se o número de suicídios, aumenta-se o número de pessoas que precisam até usar medicamentos. Isso mesmo. Né? E as consequências de outras doenças geradas por conta desse pânico, desse medo. Isso já é uma realidade hoje no seu atendimento? Já é uma realidade. Já no consultório nós já estamos recebendo pessoas enlutadas pela Covid, pessoas que estão deprimidas, com medo, angustiadas, sem saber dizer o que sentem. Ou seja, é a dor do existir. Né? A pessoa hoje ela olha para frente e não consegue se reconfigurar. E aí é sempre importante, né? Nesses momentos, a espiritualidade ajuda muito. A pessoa tem uma espiritualidade legal, um contato com a transcendência, com o sagrado, o contato com bons amigos, né? Eu acho até engraçado falar bons amigos, porque para mim amigo sempre é bom, mas
os bons amigos. Agora, como você está falando dos profissionais de saúde mental, a escuta é qualificada. Né? A gente precisa parar de achar que psicólogo, que é o meu caso, que psicólogo é para atender doido, que psicólogo tem essa cultura ainda. Né? O psicólogo é um terapeuta disponível para a vida do outro. Né? Eu sempre falo que a gente é como se fosse um barqueiro que ajuda o outro a passar pela travessia da vida que é dele. Né? Ele assume a vida dele lá, mas eu estou lá com a mão ajudando, né? Assim, olha, vamos juntos nessa caminhada. Mas é muito importante. Eu estou vendo muitos movimentos de grupos de apoios aí enlutados. Aqui em Congonhas ainda não tem, mas já está até no meu coração. Brevemente nós vamos ver se a gente consegue fazer um grupo aqui em Congonhas também, porque a própria pandemia atrapalha, né, a gente poder fazer esse tipo de movimento. Mas tem grupos online. Então procure, tem muitos grupos sérios para a gente poder conversar, porque o efeito desse luto a gente ainda não sabe dizer como que vai ser, porque ele está saindo do luto natural, que é aquele luto que a gente precisa se reorganizar, e indo para um luto que a gente chama de luto complicado. A Cissa Guimarães, quando perdeu o segundo filho dela, ela falou sobre uma experiência que ela viveu. Um dia depois do sepultamento dele, ela chegou da janela do apartamento dela e olhou para a avenida. O sol estava brilhando, tinha nuvens no céu, pessoas estavam indo para a praia, outras estavam indo trabalhar, outras estavam voltando do trabalho. E ela chegou à conclusão: eu estou sentindo uma dor, mas essa não é a dor do mundo, essa é a minha dor. Sim. A Terra continua girando, a rotina continua. Isso. E assim, ela realmente sofreu muito com a perda do filho. Não seria diferente. Isso. Mas ter a maturidade de falar dessa experiência, nossa, é importantíssimo. Foi algo fantástico da parte dela. É porque a sociedade, ela não quer ouvir as nossas dores. Você não senta numa mesa, você não vai numa festa, você não encontra com seus amigos para falar dos seus problemas. Se você começar a falar, você vai ficar sozinho. Isso então, é chato. A sociedade quer ficar surda, mas a dor faz parte do existir. Então, por isso que a gente precisa ouvir primeiro as nossas dores, ir dando conta daquilo que a gente consegue fazer sozinho e reconhecer aquilo que não dá conta. E aí sim procurar essa ajuda, porque você falou muito bem. O mundo não para porque eu estou sofrendo, não. Não vai parar naquele dia. E, aliás, é até bom que não pare, porque se parasse, ele iria parar no dia da sua dor. Aí você não sairia dela mais também. Né? Então, quer dizer, a gente que é cristão, né? A gente não para na cruz. Nem Jesus quis ficar na cruz. Ele entendeu a importância da cruz, mas extravasou a cruz com a ressurreição. Mas então quer dizer que eu preciso passar por essa cruz para ver que ainda há vida para ser vivida, há vida para ter sentido, para ter significado. E as outras pessoas estão à nossa volta, precisando da gente também, do nosso apoio, da nossa palavra. O enlutado também, por mais que ele não perceba, ele pode ajudar muito a dar sentido para a vida dele. Eu até tomo por momentos difíceis que a gente passa na vida. Todo mundo tem o seu momento difícil. Sim. Tem até seu momento de depressão, de pânico, de tudo. Mas o que se tira disso é que você fica cascudo, você fica calejado e você está preparado para ajudar um amigo, uma pessoa próxima, uma pessoa, sim, no momento que estiver passando por situação parecida. Você sabe o que falar por experiência própria. Isso mesmo. Você sabe acolher essa pessoa, você sabe carregá-la no colo. É isso mesmo. Eu acho que aquela experiência, algumas mães não conseguem fazer com muita tranquilidade, não, mas aquela experiência da mãe levando o filho pequeno para tomar vacina, que a criança chora, 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 às vezes a experiência é essa. Enfrentar esse momento difícil para gerar vida, entende? Então, quando eu vivo esse momento meu de dor e eu vivo ele integralmente, com a minha dor, com as minhas limitações, com a minha possibilidade, mas com o meu sentir, eu fico mais forte, sabe? E olha, eu digo uma coisa para todos. A dor não precisa ser justificada. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas você está sofrendo por quê? Olha o que dia bonito. Cada um sente a dor de acordo com a sua intensidade. Não tem coisa pior que alguém que fala para uma mãe assim, nossa, mas você tem outros filhos, você tem seus netos. Falar para a esposa que perdeu o marido, não, mas você tem a vida toda pela... Não, gente, é hora de ficar em silêncio, é hora da gente acolher, é hora da gente oferecer, então,
a nossa dor junto com aquela pessoa, sofrer junto com ela, então, no mínimo, para a gente ser empático com aquela pessoa. Isso é muito importante. Eduardo, recebi a mensagem aqui da Leila Guerra. Estamos vivendo dias difíceis, tantas pessoas queridas partindo. Não desperdice seu tempo com ódio, ofensas e amarguras. Isso. É tempo de amar e perdoar. É tempo de amadurecer. É isso mesmo. Achei fantástico essa frase. Isso, parabéns. É tempo de viver a vida que verdadeiramente importa. Entende? Viver com qualidade. Aquela história. Porque duas coisas importantes que eu tenho falado muito. Quem é da turma do Legião, da época do Legião Urbana, Legião Urbana cantava, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu acho que é importante a gente amar as pessoas com intensidade. Não porque talvez não haja o amanhã, mas viva com intensidade. Se você tem um perdão para dar, dê o perdão. Para receber, receba o perdão. Tem um abraço, mesmo que a gente está na pandemia, dê um abraço com luva, sei lá. Mas se você está devendo algum afeto para alguém ou deseja receber um afeto de alguém, peça e dê. Porque é isso que vai nos ajudando a reconstruir a nossa história. Né? Nós nascemos foi para conviver, né? Viver com as pessoas. Quem vive é planta, o ser humano convive. Né? Tanto que a gente não vive sozinho. Por isso que quando alguém que a gente ama morre, ou alguém que a gente conhece, alguma pessoa que regula uma idade, né? Que viveu a infância com a gente, que a gente respeita, que a gente admira. sofre junto. A nossa dor vai... Porque, de certa forma, nós estamos interligados. Né? Então, quer dizer, qual que é o melhor consolo que a gente pode dar para essas pessoas? É tentar sofrer junto com elas, então. Oferecer a nossa humanidade junto delas, que aí a gente vai saindo junto com essa pessoa desse momento difícil. Né? E mais, vamos provar que a gente é a favor da vida. Se cuidando, se respeitando, mantendo a saúde em dia também. Porque às vezes a gente acha que só a Covid que mata. Nós estamos colocando muita luz sobre a Covid, mas tem gente morrendo de outras coisas por negligência também. Então, se a gente é a favor da vida, vamos cuidar da vida em todas as suas perspectivas. Eduardo, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Até a próxima, se Deus quiser.